dia e agradeço pela presença com a gente. Adriana, no meio dessa discussão toda sobre com quem devem ficar as crianças, com quem devem ficar as crianças, o desenvolvimento da fala também é muito importante nesse processo, Com certeza. O que eu gosto sempre de falar no curso, que eu oriento cuidadoras, preparo cuidadoras para o mercado de trabalho, é a respeito da estimulação de linguagem da criança, estimulação de fala. Primeiro a gente mostra o que é importante elas conhecerem do período de 0 até os 24 meses, o que é esperado dessa criança, Então, aí passa a falar um pouco sobre a hora do banho, como estimular a criança na hora do banho, é uma hora de prazer da criança. Essa cuidadora tem que conhecer um pouco a respeito desse aspecto. E importante também ressaltar, os pais têm que pensar que a cuidadora tem que ser voltada para a criança e não voltada para as multifunções do lar. Isso é uma coisa que a gente fala direto, é um assunto que gera muita polêmica, tá? Principalmente nas agências, Agora, a questão da linguagem, o que a gente pode dizer? A criança aprende mais falando, quando a gente fala com ela, ou a criança aprende mais quando ela ouve as outras pessoas falando? Há uma questão meio complicada, uns dizem que é uma coisa e outros dizem que é outra. A gente fala que elas são umas esponjinhas ali no ambiente, Estão ali só absorvendo. Quando a gente começa a falar com a criança, a gente é um modelo dela, Então, desde a primeira vibração de lado, a criança aprende com a gente. O balbucio, aquelas primeiras vocalizações que o pai, a mãe, a cuidadora, o vovô, a vovó gostam de fazer com o bebê no colo. Aquilo ali já é uma comunicação. Porque a gente sabe que a gente fala em vários aspectos. A gente se comunica com a mímica facial, a gente se comunica com o corpo. Não é só com a própria fala, Não é só com a própria linguagem, vocalizada. Então, desde aí, o bebê já tem os aspectos da vocalização. Então, essa estimulação é legal a partir desse momento. Desde a hora do banho, na hora da troca da fralda, utilizar algum brinquedinho, fazer esse babucio, vogais, vocalizar esses sons, para que a criança comece a desenvolver a fala propriamente dita, a linguagem. Adriana, e se a pessoa que cuida do bebê fala muito errado? É uma pessoa muito simples. Natália, isso é um problema que a gente enfrenta muito grande na agência, É difícil a gente conseguir pessoas de nível socioeconômico ou cultural, para colocar na nossa casa para cuidar dessa criança. Então, o pai e a mãe têm que estar muito atentos a isso. Ou tenta melhorar, lapidar o que essa pessoa tem, pede para ela falar de forma simples, Não dar ordem muito complexa, usar um vocabulário mais acessível, não ficar inventando muita palavra que ela não sabe falar, ou colocar essa pessoa para ser treinada, que é o ideal. Também tem aqueles casos, mesmo se os pais tiveram estudos, sabem falar corretamente, quando as crianças falam errado e eles acham bonitinho, ficam imitando o cuco, não sei o quê, acham lindo. Exatamente, o diminutivo. A gente pede assim, que até 1 ano, 1 ano e meio, é esperado que isso aconteça. A dedeirinha, o dubu, o sapatinho, a florzinha. Mas depois, a partir dos 2 anos, eu acho que tem que ser reforçado a palavra falada de forma correta. Meu filho, não é dedeirinha, é mamadeira. Vamos tirar a mamadeira. Vamos tirar a chupeta. Não é florzinha, é flor, tá? Mas aí dá um sofrimento. Com certeza. Minha filha, eu chamo o cobertor dela de botô. Agora você fala com ela que não é botô, é cobertor? Exatamente. Não, é botô. Mas tem que corrigir, Corrigir tem. A gente tem que falar de forma correta, porque acaba que a criança pega da fala e leva para a escrita. E essa é a pior forma de corrigir, é na escrita. Aí vai para o consultório, fica tempos e tempos em terapia fonoaudiológica e começa a escrever errado, porque a fala é o nosso modelo para a escrita. Tá certo. Muito obrigado. Nada, obrigada. Agradeço a vocês pelo convite. Pelos esclarecimentos. E olha, gente, para comprar a casa